Alimente o seu ego. O que é o ego? Esforço, garra e obediência. Boa. Esse é meu processo. Eu tenho esforço no meu processo, eu tenho garra no meu processo, eu tenho obediência no meu processo. Quando eu crio isso, eu tenho a humildade de saber assim, poxa, eu posso me reinventar ainda. Ainda dá tempo. Lindo. Ainda dá tempo. Eu não interessa se você está com 80 anos, se o cara está assistindo aqui está com 90 anos, está com 100 anos, dá tempo. Lindo. Se arrependa-se. Lindo. Volta atrás, fala, pô, queria ser tudo. Vai ser aquilo que você nunca foi. Um dia é como se 1000 anos é como se fosse um dia. Então, faça do seu um dia 1000 anos. Cara, que coisa linda, meu irmão. Alô, turma do JJ Podcast, mais um episódio. Ninguém mais, ninguém menos que o Vitor Belfort. Estou em Orlando, vim fazer um evento, vim palestrar num evento. Encontrei o Vitor ontem, a gente saiu para jantar. Já queria falar com você há um tempão. A gente já vem falando no WhatsApp, a gente fez uma live juntos, a gente vai fazer um podcast juntos. E eu falei, cara, vamos gravar. E deu certo pra gente gravar hoje. Então tô aqui, esse é o cenário hoje do JJ Podcast, que inclusive é o teu cenário do teu... Do Belfort Podcast. Belfort Podcast, que acabou de sair, Acabou de lançar. E é o seguinte, Jota, o podcast, eu acho que é uma maneira de você contar uma história. É você de contar uma história, e a história sempre relaciona o que eu posso ajudar as pessoas. E o meu... Quando eu vim falar com você, o que eu queria... Como é que eu posso empoderar as pessoas? Sim. Porque o meu sucesso... É legal, mas o mais importante que eu acho do empoderamento é como é que o seu fracasso pode se ajudar as pessoas. Eu acho que a dificuldade é o que faz um homem ser quem ele é. Então, assim, eu acho que você faz isso durante muitos anos, tem feito isso maravilhosamente, ensinando as pessoas que o sucesso é ugly. Eu falo que sucesso não é beautiful. O sucesso é ugly, é nasty, ele é difícil, ele é complicado, ele não é justo. Sim. Né? Mas se você ficar naquele processo, se você entrar nesse ciclo olímpico, né, que a gente estava falando, se você ficar ali, você vai pegar a sua medalha. Você falando desse assunto, tem uma passagem que eu lembrei, que é assim, ó, tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Nunca teve tão fácil, tão fraco como hoje. Eu falo pro meu filho, as crianças de hoje no esporte, eu falo, meu filho, é muito fácil ter sucesso, porque tem muita distração. Eles gastam muito tempo aqui, ó. Sim. E o esporte não adianta ficar aqui. Tem que botar a mão no arado. E Vitão, pô, tua história no esporte, ela é uma história muito bonita, né, cara? Você foi o campeão mundial mais novo da história do MMA. Você lutou em 2 categorias. Você ganhou nas categorias. Você tem quantidades de títulos, de nocautes, você é conhecido nacionalmente não só como um lutador, mas também como um esportista, como um comunicador que tem ideais fortes. Você veio morar fora do país muito cedo, você conhece e é respeitado pelo mundo, né, do esporte, das artes marciais, da luta, por todo mundo no planeta Terra. Você está ativo, você mudou para o boxe. Você está vencendo no boxe. Você se mantém em alta performance. Você atingiu alta performance muito cedo. Muito cedo. Se manteve na alta performance durante muito tempo. Décadas a fio na alta performance. Mudou de peso, mudou de categoria, mudou de esporte, mudou de país. Mas é isso que a galera vê. E o que a galera não vê? E o que está nos bastidores? E o que está na escuridão? Bom, Jota, eu falo para os meus filhos lá em casa, eu tenho 3 excelentes atletas. Sim. Mas eu falo que é o seguinte, a minha vida é baseada no seguinte, o meu ser espiritual, ele tem que dominar o meu ser carnal. E o meu ser carnal, ele tem que obedecer o meu ser espiritual. E quando eu digo espiritual, o que é o espírito? Eu não sei se você já viu o que é o DNA. Os pessoais que são ciências confirmaram que é impossível o DNA existir sem uma criação. Cara, é impossível você ver a sua vida sem entender que houve uma criação. E essa criação foi feita no escuro. E eu falo para todo mundo, toda semente cresce no escuro. Certo. Todo diamante é built e cresce na pressão e no escuro. Toda semente que você come foi enterrada em algum lugar e cresceu na escuridão.
Toda criança, nós crescemos na escuridão. Quando o bebê nasce, ele encontra a luz, por isso que ele chora. Ele sai do lugar, né, e vai para um lugar onde agora ele é exposto. Uhum. E por isso que ele chora. E esse choro não é um choro de... É um choro de algo novo. E eu falo que existem 2 choros, né? O choro de desgosto e o choro de alegria. O choro de tristeza e o choro de joy, né? De excitação. E eu falo que é importante a gente saber chorar. Jesus chorou. Mas o mais importante é entender que o Vitor atleta vem depois do Vitor espiritual, do Vitor cristão, do Vitor aquele cara que tem os valores, os meus valores. Então, a vida de um ser humano, ela tem que ser baseada dentro desse nicho, entender que nós somos um ser trino, nós temos a nossa... Uhum. Nunca foi falado tanto de mentalidade, de mental coach, nunca foi falado tanto das emoções. As emoções, ela nasce aonde? O que faz as emoções existirem? Por que nós compramos, né, os nossos carros, as nossas joias, as nossas coisas com emoção? A gente não compra com razão. Certo. Até porque eu falei pro meu filho, o dia que você aparecer com um cordão de diamante, eu te estrangulo e vendo ele no eBay. Eu falei, você não vai gastar $100 mil ou $200 mil num cordão de diamante para mostrar que você tem dinheiro. Por quê? A ostentação é algo que não faz parte do investimento. Você não vê um homem bilionário mostrando, sim, você não vê o Zuckerberg com um diamante. Sim. E por que os atletas eles querem mostrar que tem dinheiro? Então, assim, na minha concepção, que eu acho da performance, de como eu estabeleci, como eu criei esse mundo, né? É entender que eu vou ser testado quando eu estiver no down. E quando eu estiver no up, também eu vou ser testado. Então, eu falo que existe uma bipolaridade, perfeito, que é a vida. Nosso caráter é testado quando você tá down, quando você perde e quando você vence. Então, assim, como é que a gente existe o equilíbrio? Eu falo assim, eu adoro o que o Tom Brady falou. Ele falou assim, não deixa o seu sucesso, a sua vitória te deixar tão excited e não deixa a sua derrota te deixar tão excited. Então, a gente fala que é level up, né? Mantém um level up. Então, assim, que eu vejo hoje a vida das pessoas hoje, elas são muito bipolares. O mundo tá muito bipolar. E o que eu acho que faz a pessoa ter sucesso, longevidade? Se eu pudesse voltar atrás, não seria fair, eu falo para os meus filhos, não seria fair com ninguém do meu esporte. Por quê? Porque eu vejo o que fez as pessoas se tornarem campeão, o que fez as pessoas se manterem campeão, mas o mais importante é que às vezes você vence lá dentro do octagon, você é invicto, mas a sua vida pessoal é uma derrota. Uhum. Então eu falo que existe o Vitor atleta, e o Vitor pessoa, né? O Vitor espírito, o Vitor que cuida, o pai. Então, o Vitor atleta, ele tem que servir os meus valores. Então, quando você começa a colocar os seus valores como o principal da sua vida, você começa a fazer com que as outras coisas cheguem naquele lugar. Então, acho que o ser espiritual, os seus valores, a sua fé, o que você acredita, ela tem que estar na frente. Cara, você falou uma coisa aqui muito, muito, muito importante, que é hoje, Vitão, hoje é a fundamentação do meu doutorado, que é caráter e valores, né? A minha tese, ela vai permear sobre as forças de caráter. Quais foram as virtudes que foram construídas e solidificadas a partir do esporte na tua vida? O que estar com um treinador, com um adversário, com derrota, com treino, com vitória, com... Cara, é muito soco na cara você tomou, cara. Muito. Quantos socos na cara você tomou? Cada soco que você tomava e cada soco que você dava, do ponto de vista filosófico, você é filósofo, você é um pensador. É importante dizer, o Vitor é pensador. Ele pensa, ele reflete, ele vai deep, ele lateraliza, ele aprofunda. Cada soco que você dava, cada soco que você tomava, construía que tipo de valor em você? Que tipo de caráter em você? O esporte, o esporte competitivo, ele te humaniza. Mas o esporte competitivo também, hoje em dia, envolvendo dinheiro, porque antigamente, vamos voltar um pouco atrás. O que é o Coliseu? O Coliseu
Se você estuda a arte marcial, né, o início de tudo, como é que ela foi feita, né? Existia a honra, né? O samurai, quando ele lutava contra o samurai, ele fazia o arikiri, lembra que ele se matava? Era uma coisa de honra. De honra. De honra, né? Tipo assim, existia isso, que eu discordo. Eu acho que você não pode jamais tirar a sua vida. Esse é o ato mais covarde que existe. Para você que tem problema com depressão, com dificuldade, o ato de tirar a vida não é um ato heróico, é um ato covarde. E o que eu falo porque é o covarde? O que é o covarde? O covarde não é aquele cara que... É aquele cara que bota um fim em alguma coisa e existe uma solução para aquilo. Certo. E tudo tem solução. E a solução está em todo problema. O problema das pessoas, quando ela vê um problema, ela fala assim, não, eu quero fugir do meu problema. Não pode. A solução de toda vacina está dentro da doença. Como é que a gente extrai essa doença? Então, qual é o meu método de vida? Feed your ego. Alimente o seu ego. O ego é quem você é. Se você fizer um Google, eu já falei com você. Uma vez a gente conversou sobre isso. O que é o ego? O ego é a sua personalidade, quem você é. E eu falo para os meus filhos, você repara quando o cara começa a usar ouro, o cara começa a mudar, bota dente de ouro, o cara quer mostrar que ele ganhou dinheiro. Por que ele quer fazer isso? O cara não tinha nada. Por que o cara não vai lá e muda a comunidade dele? Por que não vai lá e começa a pegar aquele dinheiro daquele dente que ele botou de não sei quantos mil? Por que ele não vai lá e pega e alimenta um pessoal? Porque ele já fez, mas faz mais. Tem gente morrendo de fome sempre. Eu falo, o grande problema é que o ego te leva a fazer coisas que não é bacana, que você não achava legal. Você era contra isso. Então, assim, você tem que tomar um cuidado que quando você começa a ganhar dinheiro e notoriedade, você pode virar o rei Salomão. É uma história interessantíssima. Rei Salomão e rei Davi. Um tinha um coração de guerreiro. Um guerreava todo ano. Sabia que tinha guerra todo ano? Tinha guerra, e ele tinha que ir na frente da batalha. O outro, quando virou rei, começou a casar com várias mulheres. Por isso que ele tinha mais de 700 mulheres. Porque ele não queria guerra, ele queria criar o quê? Aliança. E quando você começa a criar aliança com o mal, você pode evitar o problema, mas ele vai crescer lá na frente. E esse problema, eu falo que o Salomão adquiriu riqueza, conhecimento, tudo, mas na velhice, quando ele ficou velho, ele não conseguiu mais corrigir os erros deles. Então eu falo pro meu filho, você tem minhas filhas, fala assim, vocês precisam entender o seguinte, um dia você vai morrer. Isso você sabe desde pequeno, você vai morrer. O que é legado? Legado não é algo que você deixa para os seus filhos. Legado é algo que você deixa para pessoas que você nunca conheceu. E o problema dos atletas é que eles querem deixar um legado achando que é herança. É como se fosse herança. Legado não é herança. Legado é algo que você cria para uma geração que você nunca viu. Eu vou dar um exemplo. Martin Luther King. Ele deixou um legado para uma geração que nunca conheceu ele. Sim. Né? A gente vê, Jesus deixou um legado para todo mundo. Que milhões de pessoas... O Nelson Mandela deixou um legado para uma geração que nunca conheceu ele, que ele nunca viu. E o que eu falo, a maioria das pessoas, todo mundo entende que a gente vive como se não existisse um amanhã, né? A gente vive como se a gente fosse aquisição, dinheiro, fama. Nunca teve tanto essa coisa de aquisição, fama, quantos likes, quanto isso. Eu vou fazer isso porque eu não posso ser cancelado, eu não posso falar... E quando você não estabelece que você os seus valores, você não tem identidade. E que a crise do mundo hoje é crise de identidade. E um atleta, ele precisa entender que a identidade dele está no escuro. É no escuro. É quando ninguém está vendo. É quando ninguém está assistindo. E é o seguinte, não é sexy, é feio, é chato. Eu acho que o grande problema do mundo hoje é achar que... Eu falo que é algodão doce, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, você gostava de algodão doce? Pequeno sim. Então, quando a gente pequeno, a gente... Nossa, eu queria algodão doce. Sim. E meu pai falou assim, isso é uma porcaria para você, meu filho. Isso é água com açúcar. Pensa bem nessa teoria. Quando você tá tenso, o que você faz que as pessoas criaram no mundo hoje em dia? Quando você tá tenso, traz água pro açúcar. Para dar acalmada. Olha que absurdo. Água com açúcar. Quem disse que água com açúcar acalma? A água gera vida. O açúcar gera morte. A gente está sempre manipulando.
né? Eu falo que água é vida, açúcar é morte. Quando você mistura os dois, você acalma. Não. Você acalma quando você traz uma água. Você não tem que trazer açúcar. E o grande problema das pessoas é isso, elas querem docinho. A vida é amarga. A vida, então, é fazer do amargo doce. É o bittersweet. É fazer da água uma fonte de águas vivas. Você tá tenso? Bebe água. O que é água? Água é o trabalho. Água é vida. E as pessoas não querem esse caminho mais. Elas querem aguinha com açúcar. Né? E eu acho que esse é o perigo da sociedade hoje. É uma sociedade fraca que quer tudo na hora. E o esporte, cara, é ciclo olímpico. Se você falou, eu te perguntei, Jota, me ajuda nessa jornada? O que você me dá a dica? O que você me ajuda? Por quê? Porque quando você olha, você tem que saber que a vida é feita de associação, concorda? Concordo. Eu me associo com você, porque eu sei o que você passou. Eu sei da sua jornada. Eu estudei sobre a sua jornada. Eu vi o que seu pai falou para você. Né? A diferença é que... Eu sei que era impossível para você, mas... E a frustração que você teve com Gustavo Borges fez quem você é. Eu quis ser tanto Gustavo, tanto, que eu acabei me tornando Jota. Você descobriu a sua identidade. Me descobri a identidade. Você descobriu a sua identidade. E na frustração, tá? Total! E perdendo. Escuridão! Escuridão, isso. Quando você ia pro quarto, sozinho? Porra, cara, conta aí. Esses dias eu tava dando um curso, hoje é sábado passado, eu tava dando um curso. Eu tenho um amigo, porra, ele é mais que um amigo, é irmão, que é o cara mais longevo da natação mundial, chamado Nicolas Santos. Ele tem 43 anos. Aos 42 ele foi campeão mundial. Tá de brincadeira. Só que aos 21 ele também foi. Uau, então ele é um cara fenômeno. Surreal. Fenômeno. Ele tá com 43 anos, eu tenho 42, ele é um ano mais velho que eu. Ele mandou uma mensagem pra mim sábado passado. Olha a gente aqui, olha o que o Gus é Gustavo, mandou. Final dos 50 metros nado livre, eu tinha 19, 20 anos, tava ele, Gustavo Borges, eu na final, e eu me olhei assim na foto, eu falei, caraca, mano, eu nadava pra cacete e tal. E naquele dia eu tinha me classificado melhor que o Gustavo na eliminatória, mas na final o Gustavo me pegou. Então quantas vezes, cara, eu fiquei frustrado, eu falei, cara, eu não tô conseguindo ser o cara, porque eu queria ser o cara. E aí eu me descobri no meio do caminho. Uau. E me tornei... Então, a frustração, ela... Eu acho que assim, né? É uma frustração... Cai e levanta, né, o Vitão? Cai e levanta. O teu cai e levanta é literal, né? A palavra frustração, olha o seguinte, vem de fruto. Frustração. É um fruto de uma ação. Ok. A palavra frustração é fruto de uma ação. Toda vez que eu me frustrei, a minha expectativa... Tava gigante. Mas só que o seguinte, a minha atitude não foi, a minha atitude foi pequena. Quantas vezes nós somos gigantes, mas somos pequenos? Então, a frustração é um fruto de uma ação. Puta, isso é muito bom. Então, toda vez que o meu filho joga Cara, eu adoro futebol americano, você não tem noção. Quarterback é a posição mais difícil. O cara tá com a bola. Eu vi isso, eu tava lá nesse dia. Tava eu e o Davi, o dono do time, botou a gente num lugar pra gente... O Davi, ele sabe que o Davi é um excelente quarterback, ele botou o Davi num lugar que ele via lá o time lá, era o Panthers, né, que tava jogando, né, o Travis Lawrence. Semifinal da Super Bowl, contra o Chargers, um mega de um time. O cara jogou 4 picks, sabe o que é pick? Quando o quarterback joga a bola, o outro time pega. Tá. Então ele perdeu. No primeiro tempo, 4. É impossível o cara recuperar. Ele recuperou. E ganharam. E eu tava pra ir embora. Eu falei assim, filho, vambora, já tá uma escova. Ele falou, pai, vamos ficar só mais uma drive? Que se ele vai score. Papai. Se ele score, ele vai virar. Eu falei, tá de sacanagem, Davi? Vai virar nada. Papai, vai virar. Você não sabe essa posição. Eu falei, tá bom, vou ficar aqui, eu vou obedecer ele. Fiquei. Não virou. Foi uma coisa. E aquilo me mostrou que, na realidade, o fruto da ação dele, ele conseguiu superar a frustração. E eu confesso pra você, muitas vezes eu não consegui superar a minha frustração. Sim. E a frustração é um fruto daquela ação. Como é que a gente ficou pequeno naquilo? Por isso que a gente faz o coach, por isso que eu faço coach. Por quê? Porque se eu consigo ensinar para aquela geração, ou para alguém que tá vendo a gente que, cara, naquela luta do John Jones,
eu só colhi o que eu tive ação. Eu podia ter arrancado aquele braço. Por que eu não arranquei? Porque eu não arranquei. Porque eu fui cordeiro quando eu tinha que ser leão. Cara, conta isso aí, cara. Porque eu sei que você já contou isso muitas vezes, mas você contou de um jeito diferente pra mim ontem no jantar. Conta essa história do John Jones. Caraca. Eu fui pra essa luta, eu tinha uma fratura numa costela. Tá bom. Durante o treino, o Kamaru Usman... Só pra brifar aqui, o mundo parou pra ver essa luta. Parou, né? Só pra brifar aqui, tá? Vitor Belfort, John Jones, que ano que foi isso? 2012. É. O mundo pra ver essa luta. Parou pra ver essa luta. Foi o único dia que o John Jones esteve em perigo extremamente na carreira dele. Foi assim, a única luta que ele teve... Praticamente perdeu e depois deu a volta por cima, né? Eu falo que ele foi um grande leão e eu fui um grande cordeiro. E esse reconhecimento foi quando eu assinei um contrato com meu pai espiritual e meu irmão espiritual. O que é irmão e pai espiritual? São as pessoas que são os meus... Exemplo, você vai se tornar um irmão espiritual meu, porque você vai influenciar o meu espírito. Sim. O que é o meu espírito? Você tem algo para agregar na minha vida, porque eu quero. Porque eu reconheço. Então, quando Elias e Eliseu se encontraram, eu me lembro que quando ele estava indo embora, sendo arrebatado, ele falou assim, eu não vou largar do seu pé. Ele falou, por que você não quer largar do meu pé? Ele falou assim, porque eu quero duplo. I want your double portion. Eu quero tudo que você tem em dobro. Que é isso que quando você vai para quando a gente faz um evento, quando eu faço um evento para as pessoas, eu quero que dá em dobro o que eu tenho para as pessoas. Então, foi muito isso que ele pediu. Então, quando eu botei esse pessoal, logo depois da luta, eu sempre levo meu café, eu gosto de coar meu café no meu... Eu tenho o meu sistema de fazer quando eu tô na luta, né? Eu gosto de fazer meu café, eu gosto de ter minha comida, eu sou cheio de... Eu sou muito determinado no que eu como. Eu falo o que eu como, o que eu bebo, o que eu penso. Só a minha dieta. Eu faço essa dieta todo dia. Sim. O que eu como, o que eu bebo, o que eu penso. Essa comida não vai fazer bem pro meu corpo, não vai fazer bem pra minha mente. Então, eu sou muito... Sim. E é o meu lifestyle, eu queria um estilo de vida. Então, eu peguei esse negócio de coador de café e assinei um contrato. Eu vou mandar para você esse contrato. No contrato tava o quê? Eu jamais irei ter pena do meu oponente ou tentar ser esportista. Porque, o que é o esportista? O esportista é um cara que compete nas regras e ele vai fazer aquela regra. Não vai dar dedo no olho, não vai dar dedo no olho. Mas eu não fui esportista. Eu fui camarada do John Jones, né? E ali eu tenho que arrancar o braço. É o momento de eu ser leão. Então, o leão e o cordeiro são dois símbolos de Jesus, que eu acho muito interessante. Quando ele morre na cruz, ele morre como cordeiro. Mas quando ele volta como leão. E fala que um dia ele vai detonar essa injustiça no mundo que todos nós não aguentamos mais. E eu acho isso bacana, porque eu tenho que ser leão e tenho que ser cordeiro. Então, quando eu estou em casa, eu sou cordeiro. Quando eu estou com meus filhos, eu sou cordeiro. Cara, que legal isso. Né? Quando eu estou no meu trabalho, eu sou leão e cordeiro, dependendo do momento, né? Então a gente tem que entender que esses dois animais, eles simbolizam, um simboliza o sacrifício, a honra, a glória, você tem que sacrificar, tem que ter o corte, tem que ter o sangue, tem que ter o sacrifício. Sim. Mas o leão não é sacrifício, o leão nunca foi sacrifício em lugar nenhum. O leão é caçador, o leão ele hunt, ele é o rei da selva. E eu estava estudando sobre os animais, eu adoro os animais. E eu fiquei vendo por que o leão entra num lago cheio de crocodilos sem medo. Por que o leão ele entra e ninguém vai atrás dele? A maioria das vezes ninguém vai atrás dele. Porque ele é corajoso. O leão ele é corajoso e a Bíblia fala sobre bravura, sobre coragem, não tenha medo, tenha fé. E quando a gente compete, o medo que a gente sente. Sim. O medo de perder, o medo de... Será que vai dar certo? Será que eu vou ser abandonado? O medo de ser órfão. Como o Davi aquele dia falou pra mim, papai, você ainda gosta de mim? Eu joguei mal, você ainda gosta de mim? Eu falei, meu filho, você tá doido. Eu gosto mais agora. Eu gosto muito mais. O meu amor por você é incondicional. Você não tá entendendo. Se eu tiver que arrancar meu coração e pegar ele... Agora? Faça agora. Nossa. Você entende isso, meu filho? Você entende que eu não só morro por você, eu vivo por você. Uau. Isso é para todos os pais. Porque o ato de morrer é um ato heróico. Sim. Mas o ato de viver todo dia pro seu filho, esse é um ato heróico. Esse a maioria dos pais não fazem. Eles morrem pelos filhos. Você entende o que eu tô falando? Mas não vivem. Profundo. Mas não vivem o casamento. Eu morrer pela minha esposa é fácil, mas será que eu vou falar quando eu falo não para todas as outras tentações, Nossa. Quando eu falo não para todas as outras distrações, quando eu falo não para quando eu mato por ela, quando eu tô certo, Joana, isso é para você.
quando eu tô certo e peço desculpa. Cara, minha Joana me ensinou uma coisa maravilhosa. Quando ela tá certa, e ela fala, meu filho, meu amor, me desculpa. Eu falei com você daquele jeito, mas eu estava errado. Uhum. Então, assim, um ato heróico é o ato de você viver o sacrifício. Mas também você tem que ter hora de caçar. Tem hora de caçar. Então, assim, mas, essa cara, luta me ensinou muito. Mas você é um caçador. Total. E toda vez que eu não fui, o que aconteceu? Tomou-lhe. Eu virei cordeiro. Agora, cara, eu virei o sacrifício. Olha o que tá passando na minha cabeça. Eu tô de frente pro cara, campeão mundial, o campeão mais novo da história, reconhecido, altíssima performance. Todo mundo sabe da tua história. Leão, caçador, decidido, não tem dúvida. Até mesmo os leões tem dúvida. Por exemplo, aquela história, já viu o Rei Leão, a história do o carinha lá, vem um macaquinho e pá, dá na cabeça dele e fala, velho, tá andando aí com os... Tá louco, tu é leão, cara. Olha Isso. Olha aqui pra teu reflexo na água. Quem Isso. é você? Tá maluco? Tá andando com porquinho aí? Toma uma macetada na cabeça lá, o Hakuna Matata. Porque Hakuna Matata as pessoas interpretam errado, né? De Hakuna Matata. É uma vida meio mediana. Não, cara, não é vida Hakuna Matata. Você é um leão. Mesmo um leão, no momento, fração de segundo, né? Segundos. Era só mais um papo. Conta isso, cara. Só mais um estalo, o braço dele ficaria pendurado, o juiz parava a luta. Tanto que ele teve cirurgia depois. Mas foi milésimo... Como é que você perde? Minha filha estava falando, papai, eu corri... Isso é animal, cara. Eu corri 100 metros, 11,9. A menina ganhou de mim 11,7. Gente, parecia que as duas chegaram junto, mas é tão engraçado que os centésimos na natação, eu falo pra todo mundo, só um segundo. Um segundo pra você é quanto tempo? É uma vida. É uma vida. É uma vida. Entre um segundo, eu não fui campeão olímpico. Então, olha bem. A Bíblia fala que um dia é como se fosse 1000 anos como se fosse um dia. Uau! Uau! O que Deus está te dando? O que Deus está mostrando pra você? Você faz com um dia se você quiser. E você faz com 1000 anos o que você quiser. Hoje tem a opção de gente vivendo 100 anos. Eu olho para os caras são idosos. Mas não tem sabedoria nenhuma. Uhum. É só remorso. Se eu fosse, se eu fizesse, se eu tivesse feito. Mas agora eu estou muito velho. Eu sou a prova viva disso. Você nunca é muito novo para começar algo. E você nunca é muito velho para começar algo. Perfeito. Né? A gente vê isso em todos os meios de trabalho. E eu acho, foi o que eu te falei, se eu fosse ouvir a maioria da imprensa ou das pessoas sobre o meu respeito, eu seria um fracassado. Os meus adversários, ou eles me respeitam, ou eles têm inveja de mim. Isso é muito importante para entender. Quando eu olho para o meu adversário, eu olho ou com respeito ou com inveja. Você também. Não tem outra terceira opção. Quando eu olho para um adversário, eu olho com respeito. Qual é o meu respeito? Quando eu olho para um adversário... Isso é legal, hein? Quando eu olho para um adversário e eu não concordo com o que ele é, eu não estou julgando o valor dele. Eu tenho que julgar qual é o meu respeito com o meu adversário. Se o cara tem a hombridade de competir, entrar lá e sair na mão com esse negócio, eu tenho que respeitar ele. Agora, se ele gosta de falar sobre droga, se ele gosta de... Isso é um valor dele. Não é o respeito meu com ele, é com o atleta. Então, hoje em dia, no esporte, virou essa coisa de WWE, de vender luta, de falar, aí acaba virando uma coisa pessoal. Então, como é que eu encaro o meu trabalho? O meu trabalho, eu tenho que encarar que existe a minha pessoa e existe a minha profissão. A minha profissão é ir lá e dar o meu melhor. Eu não sei se eu vou ganhar, se eu vou perder, o que vai acontecer. Se eu olhar para o meu adversário e respeitar o meu adversário, eu vou poder ensinar as pessoas em casa, os meus filhos em casa, que o esporte de luta não tem como você play fighting. Não tem como você jogar luta. Você joga futebol, você joga voleibol. Não tem como você jogar natação. A natação é uma luta. É uma luta completa. Só que não existe o contato seu com a água. Mas só que, imagina, é uma água cheia de guerra. Vocês estão na água, batendo nessa água. No meu caso, eu tô batendo no meu atleta. Você tá batendo no Gustavo. Você deu vários socos na cara dele. Como é que é? É aquela energia na água, você tá batendo no cara e você tá ganhando do cara. A diferença nossa é que é o trabalho, é a coisa mais
mais raw, mais sincera. Eu tô literalmente botando a minha mão na cara do meu oponente. Então eu tenho que ter um respeito com ele maior. Então assim, se eu tirar essa coisa toda de vender, de ganhar dinheiro e ver, a luta sempre teve a honra, o respeito. E a gente acabou que nem falou, o que era o Coliseu? O Coliseu era, a maioria dos caras eram escravos, eles eram cristãos. Mata esses caras, bota aí, luta com o leão, luta com o urso. E esses caras lutavam pela sua liberdade. E eles iam ter uma terra, iam plantar, iam poder viver com a família dele. Lembra do Gladiator? Sim. Aquilo ali é a vida do lutador. Então, eu acho que hoje o UFC, o boxe, é o gladiador moderno. Sim. Então, o lutador, quando ele não tem a consciência de quem ele é, não tem um poder filosófico, não tem uma filosofia de vida, não tem um lifestyle, ele vai ser produto do meio. Ele vai falar sobre droga, sobre mulher, sobre dinheiro, mostrar diamante, ficar jogando dinheirinho pra cima. Rapaz, isso não é honra, não. Isso não é ser atleta. Uhum. Isso é ser pregando algo diabólico, eu acho. Porque, na realidade, o que a gente tem que mostrar para as pessoas é que o dinheiro tem valor. Eu tenho que cuidar do meu dinheiro. Eu não tenho que ficar jogando dinheiro para cima. Eu não tenho que fazer essa propaganda. Então, eu sou contra isso. Mas isso virou um lifestyle que as pessoas gostam. Da viewers, da likes, as pessoas amam. E eu acho que a hombridade de um homem é... Eu sempre falo assim, como é que você julga? Como é que eu vou conhecer você? Eu vou conhecer a sua esposa, vou conhecer seus filhos. Esse é seu fruto. A hora que eu conhecer, o seu maior valor não está no quantas pessoas te seguem. Sim. Tá naquele... Cara, quando eu olho você com a sua família, a coisa mais linda, ver aquela família crescendo e você cuidando dos seus... Aquilo é o seu valor, aquilo é a sua riqueza. Então, assim, eu acho, volto a falar, que o Vitor atleta, o Vitor fama, o Vitor filosófico, ele segue o Vitor espírito. Quais são os meus valores? Quais são as coisas que eu vou não só morrer, mas que eu vou viver? Porque é fácil um ato heróico. Sim. Eu ir lá e morrer, ir pra guerra. Mas será que eu consigo viver todo dia? Viver a coragem. Viver a coragem, viver a frustração, Sim. dar a volta por cima. E eu falo que na competição, a frustração é o fruto daquela ação naquele momento. Naquele momento eu fui fraco, naquele momento eu fui ovelha. Eu tinha que ter sido leão. Agora, tenta fazer aqui comigo e com a galera que tá vendo, e com a galera que tá bombando aqui no Instagram. Tenta materializar, porque eu sempre tentei materializar a cena. Você entra num espaço, o cara abre a porta, você entra, o cara fecha a porta e tem 2 caras lá dentro. Tenta materializar os pensamentos, tenta materializar pra onde você tá olhando. Porque eu fico lá em casa, eu fico, caraca, meu, o que vai acontecer aqui? Os caras vão sair na porrada, velho. O pessoal fala de mental coach, o pessoal fala de performance. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu tinha 18 anos de idade, meu primeiro contrato. Eu fui lutar com um cara sem regra, valia dedo no olho. Você imagina? Valia dedo no olho. Eu tava no vestiário, 18 anos de idade. Tava no vestiário. O time do Lakers inteiro tava. Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, o Magic Johnson. Tá todo mundo do Lakers lá. Eles iam jogar no dia seguinte. Eu tô no vestiário, o Carson Grace tá lá, meus 2 amigos, o Serjão, o Rodrigo Medeiros, a minha mãe tava lá, tava a Una, que era a tradutora do Carson, tava todo mundo no vestiário. Eu tava aquecendo, me preparando, morrendo de medo. E eu tava com coquilha, eu tava com luva, que eu já pensava que no esporte, eu queria que aquilo fosse um esporte, né? E até ali, então, tinha regra. Não valia, até ali tinha alguma regra, não valia dedo no olho, não valia... E ele tinha cegado um cara no UFC. É por isso que ele foi banido do UFC. Ele tinha cegado um cara no UFC, o John Hess. Ele tinha botado o dedo no olho, cegado um cara, o cara perdeu a visão, por isso que ele foi banido, não foi pra final do UFC, no torneio. Então só existia o UFC, só que tinha esse torneio no Havaí, eu tava lá, tava todo mundo do UFC, se eu ganhasse, eu ia pro UFC. Era o meu ticket pra ir pro UFC. Sim. Loucura. Aí eu tava lá, e me lembro me aquecendo, tá preparado, o Cássio, meu irmão, tão preparado, aí entrou o juiz. Pô, cara, entra o juiz, peraí, traduz aí. Aí o juiz entrou, falou assim, olha, estamos com um problema. E eu já tava com um problema, eu ia lutar, né? Eu falei,
Resolve aí, meu irmão. Eu já tô com problema. Cada um com seus problemas. Eu já tô com um problema grande pra enfrentar. Eu tinha 80 quilos e eu lutar com um cara de 145 quilos. Que isso, cara. Eu já tinha um grande problema. Não tinha. Não tinha quase negócio o dobro. Aí eu tava lá, aí eu falei, pô, esse problema não é meu, não, resolve aí. Aí o cara falou que não quer, que não quer regra. Ele falou que vai embora. Se não valer regra, se não valer dedo no olho, soco no saco, ele vai embora daqui agora, não vai ter luta. Só que nisso, antes tinha entrado o Shaquille O'Neal, olhou pra mim e falou assim, sem pressão, hein, tô apostando em você, hein. Um relógio, esse relógio custa $100 mil, tô apostando um relógio Rolex de ouro, né, aquele Rolex de ouro que custa não sei quantos $1.000. Aí a mulher traduziu isso pra mim. Eu falei assim, porra, vê se ele divide comigo, pô. Aí eu falei, cara, o cara tá apostando um relógio de $100 mil, eu tô lutando aqui. Se eu ganhar, eu ganho $10 mil. Se eu perder, eu não ganho nada. Na minha cabeça passou isso rápido, só que na hora eu já... Eu não podia pensar mais em nada. O grande problema, quando você fala o que passa na cabeça de um atleta, passava de tudo. Só que tem gente, cada um fala de um jeito. Um fala que é bravo, um fala que é isso. Só que é o seguinte... Eu adorei que o Kelly Slater falou uma vez pra mim, ele falou assim, Vitor, o medo, ele é um grande precursor, ele é um grande motivador. O medo, ele faz parte do nosso negocinho que chama-se amígdala. É o medo, né? Então, assim, o medo, ele sempre fez parte, só que o medo, ele te froze, ou ele faz você correr, ou ele faz você enfrentar. Você escolhe o que você quer, ou você corre, você fica parado, ou você enfrenta. Então, naquele momento... Eu me lembro que o cara falou, vale... Eu só botei a mão no meu saco e falei assim, cara, Cássio, eu quero ser pai. Meu sonho era ser pai. Caraca. Eu quero ser pai, quero ser marido, quero ter uma família. Dedo no olho, não tava preocupado. Aí o Cássio falou assim, virou assim pro cara, falou assim, chega aí, traduz aí. Fala pra esse cara entrar com faca, revólver, arma, o que ele quiser entrar. Ele vai entrar na porrada. Sai daqui, todo mundo sai todo mundo, começa a aquecer, Vitor, vambora, aquece. Quando você encara a vida como vida ou morte, você tem que ter esse princípio. Eu falo, se você não tem algo que vale a pena você morrer, mas vale a pena você viver, porque eu falo, o ato heróico de morrer é fácil. O ato de ir lá e dar a sua vida e morrer, mas você fazer aquilo todo dia, ciclo olímpico, 4 anos, é difícil, é monótono, é chato, e ninguém quer fazer. Por quê? Porque hoje em dia você tem isso aqui. Quero ganhar dinheiro. Não, peraí, eu quero investir no negócio e quero ter 20%. Tem gente perdendo dinheiro aí pra esse negócio de criptomoeda. Por quê? Porque o cara não quer entender que o mercado funciona, o que é o pingo. A maior tortura do mundo é um pingo caindo na testa. Pior que a morte. Sim. Então, assim, as pessoas querem algo fácil. Então, o que passa na cabeça do lutador são várias coisas, mas eu tive que aprender vários métodos. Eu criei vários métodos de zone out. Então, tipo assim... Nessa última luta eu conseguia ver o Davi, eu conseguia ouvir a Joana, só que eu conseguia ouvir, conseguia shut up. Eu conseguia só ouvir meu cone e conseguia ouvir todo mundo. Eu conseguia ouvir o cara falar, levanta a guarda! Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Sim. Porque eu tinha toro no meu peito, o meu pack na luta, no 3º round. Então eu tive que mudar a estratégia. Então o meu core não entendia, eu não conseguia comunicar com o meu core porque era muito rápido. Então eu tinha que em 1 minuto processar a informação, eu não falava o que estava acontecendo. Eu, com muita experiência, depois ele falou, Vitor, você é muito experiente. Por quê? Com a minha experiência, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu não podia andar para esse lado, porque eu não podia dar o jab, então eu tinha que andar para esse lado, que era o direto dele. Mas eu saía do direto dele muito bem. Então, existem vários mecanismos, mas o mais importante que eu gosto de fazer, o que eu posso fazer para as pessoas em casa fazerem o mesmo? É lembrar. Se eu ganhar ou perder, não vai mudar nada. Boa. O mais importante é eu não deixar o fruto da minha ação me frustrar. Então, é simples. Se o meu fruto, naquele momento, se naquele segundo você mudasse o seu mindset, volta atrás, volta naquela natação. Sim. Na final, você ganhou dele na coisa, na final você perdeu. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu na sua abraçada, ou na sua técnica, ou no seu pensamento, que a fração de milésimo de segundos que o outro teve. Então, assim, e é o fato de você aceitar. E você transformou eu falo, transform losses into lessons. A sua frustração hoje se tornou a melhor ação do mundo. Olha o que você criou.
Eu estava estudando a sua vida. Olha o que você fez. A sua frustração... E eu lembro dela como se fosse hoje. Poderia te deixado na cama. Você poderia ser um cara frustrado no bar, falando, pô, eu competi com esse cara, eu podia ter sido ele. Você podia estar lá no bar, lá no boteco, lá falando, como várias pessoas estão hoje em dia no boteco. Ou em qualquer lugar. Você podia estar falando para todo mundo com uma barriga desse tamanho. Você sabe, ó, você me fez lembrar uma história muito bonita. Bonita, talvez não seja a palavra, mas uma história... Hoje ela é bonita. Hoje ela é bonita. Assim, quanto tempo atrás? Uns 10 anos atrás, eu tava numa palestra de mental coach para jogadores de futebol. E aí entrou um psicólogo. E aí ele começou a falar, ele era ex-jogador de futebol, psicólogo, e ele assim, cara, eu acredito na psicologia. Demais. Eu acredito na cabeça do atleta, porque minha vida foi assim. E eu sentei na frente, Vitor, fiquei olhando, falei, meu, esse assunto é do cacete, eu gosto desse assunto. Eu quero ser jogador de futebol. E aí ele levantou uma questão. Ele começou a colocar uma narrativa pessimista na palestra. Era uma molecada assim de uns 12 anos no futebol. Daí teve uma hora que ele levantou e falou assim, porque o meu treinador acabou com a minha carreira. O meu treinador acabou com a minha carreira. Aí eu me liguei. Aí eu comecei a prestar atenção dele, ele começou a contar a história. Ele falou, porque às vezes o treinador não sabe lidar com a cabeça, às vezes o treinador não sabe a psicologia e ele acaba com a carreira de um atleta. Foi o que fizeram comigo. Foi o que foi feito comigo. E eu quieto, calado. Aí ele começou a contar a história. A história foi o seguinte, ele era um jogador bom, alguma coisa ele fez no jogo que o treinador não gostou, ele quebrou algum código de conduta e no outro jogo o treinador colocou ele no banco. E aí tem um ritual, que é assim, dá a camiseta, e deram a camiseta pra ele e foi pro banco. Daí ele falou, e ali o cara acabou com a minha carreira. Aí eu levantou o dedo. Levantei a mão. Eu falei, você já parou pra pensar que ali ele tava te treinando? Você já parou pra pensar, pelo menos, que ali ele tava treinando a sua capacidade de se renovar? Porque resiliência. Se você falar pra mim que o fato do teu treinador só ter te colocado no banco acabou com a sua carreira, dá uma olhada quantos caras... Michael Jordan, o Cafu que tomou quantos não em quantas peneiras. Kobe Bryant, o Vitor Belfort, um Jorge todo. Peraí, galera, não é só um banco... O banco pro jogador é quando o Márcio me tirava do revezamento, quando o Márcio me tirava da competição. Isso não pode acabar com você. De maneira alguma. Ou seja, que é o que você tá falando, a vitória, o sucesso é ugly. Não é sexy. Não é sexy. É ugly. E uma coisa eu falo pra todo mundo. Se eu pudesse, eu acho que... Vou falar pra você, vou falar uma coisa aqui que tá envolvida, acho que tá acontecendo hoje em dia. As igrejas, os pastores, estão pregando sobre prosperidade. Cura. Isso. Vou falar uma história que eu adoro falar essa história, de sempre ir pro... Eu gosto da vida ou morte, sim ou não. Eu falo que pra mim não existe sinal amarelo. Como é que é isso? A minha teoria, não existe sinal amarelo. Tá bom. Por quê? Quem criou o sinal amarelo? Quem criou o sinal amarelo? Não sei quem criou o sinal amarelo. O sinal amarelo foi um cara que tinha, de repente, um negócio de bater carro, de consertar carro. Ele falou assim, pô, eu tô tendo pouco conserto de carro, eu preciso mais conserto de carro. Preciso mais batida. Para comigo. Estão criando hoje em dia... Lembra, as pessoas não querem tratar do doente. Hoje em dia, a produção de farmacêutica, eu vou falar da coisa farmacêutica, as pessoas não querem ensinar as pessoas a terem vida. Elas querem ensinar as pessoas a serem independentes do remédio. Exato. Bem comigo. É fácil a gente acabar com a doença. É cuidar da saúde. Exato. Então, a parte mental é tudo. Se eu tiro o rei, acabou. Não tem mais jogo. Acabou o jogo. Checkmate. Esse cara aqui é a nossa mente. Ao momento que esse cara cai, é o momento que você perdeu. A mente tem que ser protegida. A mente tem que ser, mas a mente tem que ser treinada. Não adianta eu ficar protegendo a mente tem que ser treinada. A diferença disso aqui para a vida é o seguinte, eu não tenho que ficar fugindo, botando isso aqui, ó, isso aqui tem que estar na frente. A mente tem que ser treinada, eu posso mexer ele da maneira que eu quiser. Então, o grande problema hoje do mundo
que eu acho que as pessoas, e o que acontece muito na igreja, se eu pudesse pregar o evangelho, como é que eu pregaria? Ó, você vai ter perseguição, o pessoal vai cortar sua cabeça. Primeiro, eu adoro estudar Lutero, eu adoro estudar um pouco da Bíblia, porque quando, no primeiro século, esses caras, meu irmão, cortavam a cabeça, era perseguição, cortava a cabeça, pendurava de cabeça para baixo, e os caras lá, meu irmão, pregando uma boas novas, perdoando, tentando fazer as pessoas entenderem, os inimigos. É lindo de você ver as pessoas perdoar algo difícil, que eu falei um pouco da minha história da minha irmã para você ontem. Sim, sim. Então, assim, a gente quer sempre bater, bateu na minha cara, eu bato de volta. Eu falei pro meu filho, como é que é dar a outra face? O dar a outra face é fazer algo diferente, é se reinventar. Foi o que você falou, é muito fácil você sentar no banco e falar assim, culpar aquele treinador. Por quê? Na realidade, você está culpando você mesmo. Uhum. Só que você tem que achar um culpado. Então, quando você aponta um dedo, você tem 3 dedos apontados de volta para você. Esse negócio de ficar apontando o dedo é a pior coisa do mundo, porque tem 3 dedos de volta. Uhum. Então, assim, o grande sentido, quando você tem que pegar a sua mão, você tem que olhar para você, olhar como se fosse um espelho. O que você vai fazer, irmão, hoje? Vamos fazer o certo ou o errado? Me botaram no banco. E aí, o que você tem que fazer? Professor, me dá mais uma chance. Eu falei, minha filha, me dá mais uma chance. O que você vai fazer hoje? Você vai fazer o certo ou o errado? Vou fazer o certo ou o errado. É simples. É sinal amarelo. As pessoas estão cheias de sinal amarelo. Por quê? O sinal amarelo, será que eu posso ir? Ou não? Ou fico? Ou vou? Ou não vou? É incerteza. Aí você vai, não vai, o outro foi, bum, bateu, colisão. Colisão é sempre no sinal amarelo. Nunca no sinal vermelho e nunca no sinal... A maioria das colisões são no sinal amarelo. Então, a minha vida base é vermelho ou verde? Vou ou não vou? Aqui, ó. Por que essa pulseira é verde? É gol. Eu tô em gol o tempo inteiro. Quando eu tiro essa pulseira, eu tô em gol. Eu tenho que olhar para isso durante o dia e falar assim, eu tô no gol. Uhum. Eu vou. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou perdoar. Então eu tenho a minha filosofia, eu estipulo a minha filosofia e eu vivo sobre ela. O que vier fora dela é distração. Animal. Distração. Se alguém chegar para minha mãe e falar assim, Vitor, tem um negócio que você vai ganhar 20%. Tá dentro da minha filosofia, eu ligo pro meu financial advisor. Eu não entendo muito de finanças, mas eu tenho um cara que entende pra cacete. Sim. E aí, o que você acha? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Ah, Vitor, tem um negócio, vai ter uma palestra, você vai fazer um negócio. Jota, tô me oferecendo isso aqui. Será que vale a pena? Vitor, sai fora. Esse cara é picareta. Eu te falaria tranquilamente. Não vai. Você entende? É simples. Se eu ligar pra você, porque eu tenho uma referência naquilo que se fala de mentalidade. Eu vou te falar, eu falo pra todo mundo assim, quando o meu filho fala assim, papai, tem um cara que entende muito de mentalidade. Eu falo assim, da onde ele vem? Ele vem do sales marketing, ele era marketer. Eu falo, ele era marketer? Bom, eu não confio muito no marketing, porque o marketing ele vende algo que não é verdade, muitas vezes. Você compra algo que não é verdade. O McDonald's faz o marketing com quem? Com o atleta. Ele é bom pra saúde? De maneira alguma. Né? Então eu falo assim, tem que tomar cuidado com o marketing, porque às vezes você compra o Subway achando que o Subway é a alimentação do Tom Brady. Não é. Pagar uma fortuna para ele. Então assim, mas quando eu falo assim, peraí, você vai aprender com o Jota. Quando eu olho para sua vida e vejo você de dentro, eu nado, meu treinamento faz parte do meu treinamento da natação. Quando eu tô nadando, eu tô dando braçada e eu falo assim, bom, agora vamos ver quanto tempo eu consigo ficar com essa cabeça aqui olhando para essa água. E fico sem gás. Eu tô treinando, é uma loucura. A minha mulher falou, um dia desse você vai morrer. Eu falo assim, não vou morrer. Se eu conseguir ficar 1 segundo a mais, eu tô treinando eu mesmo, mas quando eu fico olhando ali para baixo, eu fico pensando em todos os nadadores que ficaram quantas horas você ficava na natação, olhando para aquele fundo daquela piscina. A solidão que é. O dia inteiro, a vida inteira, só fazendo isso. E a solidão que é? É um momento, eu falo que, mas você fez da solidão ser uma solitude, né? Existe uma diferença da solidão, você se sente sozinho. A solitude é um momento onde você se encontra, é um momento que você tá ali e tem um propósito. Calma aí, medalha de ouro, vou representar o meu país. Eu lembro uma cena que quando eu tinha 20 anos, eu entrei na pós-graduação. E eu sempre tive esse negócio de ser estudioso, né? E eu tinha 20 anos, cara. Eu tava 20 anos? No auge, nadando uma máquina. E aí o treino aos sábados era o treino... Começava às 9 da manhã. Só que aos sábados eu tinha que estar na Escola Paulista de Medicina, eu sou de Santos, eu tinha que pegar um carro, às vezes um ônibus, eu tinha que estar na Escola Paulista de Medicina às 8 da manhã. Então,
Não tinha jeito. Eu tinha que treinar, tipo, 5 da manhã. 5 da manhã, e acordava 4h30. 4h30 acordava, a piscina 50 metros, e eu ligava a luz assim, ó. Pá! Aí acendia a luz da piscina inteira. Bum! Aquele piscinão. Sozinho, Vitor. Tinha ninguém? Ninguém. Meu técnico falava assim, Joel, quer fazer pós-graduação? Beleza. Mas tem que treinar, irmão. E eu não vou te dar treino. O treino é às 9. Então, tu treina sozinho. Aí ele me dava o treino. Eu ia. Eu lembro de um dia. Porque uma coisa é você acordar às 4h30. Outra coisa é você acordar às 4h30 e ir até a piscina. Outra coisa é você acordar às 4h30 e ir até a piscina, pular. Outra coisa é você acordar às 4h30 e ir até a piscina, pular e fazer... o treino. Todo o treino. Outra coisa é... sozinho. Acordar às 4h30, ir até a piscina, ligar a luz, fazer todo o treino sozinho na intensidade que o cara pediu. Uau. Porque eu podia. E teve um dia que eu fiz. E, cara, eu chorei. Chorei de lágrima. Eu falei assim, eu não acredito, cara, eu consegui vencer tudo isso. Eu acordei 4h30, fui pro treino, liguei a piscina, treinei sozinho, na intensidade que ele tinha pedido, fiz força pra cacete. Terminei assim, olhei pro relógio, falei, vamos agora, toma banho e vai pra pós-graduação. E ninguém viu. Ninguém te aplaudiu? Ninguém viu. E a consistência? Só eu vi. Porque era o quê? Era de segunda a quando? Segunda a sábado, 3 treinos por dia. Eram 4 treinos por dia. Segunda a sábado. Você tinha que fazer isso quantas vezes? Durante quanto tempo? A vida toda, 20 anos. Olha bem nisso aí. Porque uma coisa é você fazer um dia. Eu fiz 20 uma anos. coisa é você fazer 2 dias. Consistência. E eu falo o seguinte, o sucesso tá na consistência. Vou dar um exemplo. Me perguntaram esse dia, como é que eu faço? Um cara de 45 anos, como é que eu faço para ter sucesso na nossa idade? Eu falei assim, bom, você está atrasado. Então você quer ter o meu sucesso na minha idade, sendo o que você fez quando você tinha 20 anos? Com 30 anos. Falamos isso hoje, né? No carro. Né? Então, assim, eu falo o seguinte, o período olímpico é 4 anos. O período de planilha para você chegar... O período olímpico é 4 anos, mas peraí. O período olímpico para esse atleta começou quando? Quando ele tinha 6, 12 anos. Sim. Né? Então eu falo assim, qual o período? Eu falo assim, como é que eu faço a periodização da minha vida? É simples. Eu estou em todo o tempo preparado. Eu tenho que preparar. Por isso que o meu podcast é Mind, Body and Soul. Né? É mente, o físico e o espírito. Desses 3, a minha mente nem sempre está forte. O meu corpo nem sempre está forte. Mas o meu espírito, ele não existe fadiga. O espírito do ser humano, eu falo que é o inner man, é a pessoa interna. Porque existe a mente, que é o intelecto que você estudou, que você preparou, a gente fez o curso, a gente aprendeu, a gente teve experiência, teve tudo isso. Tem tudo isso, mas tem uma pessoa atrás disso tudo que tem que ser a mais forte. Então eu tenho fortalecido constante esse Vitor espírito, que é o único ser eterno, que eu acredito na eternidade, é o único ser eterno. Tudo vai... Para pensar, se eu morrer amanhã, né, a minha mulher fica, meu filho fica, meu dinheiro fica, tudo meu fica. O que vai comigo? Vai aquilo que eu fiz de esforço na Terra. Aí eu falo para as pessoas, você quer viver a eternidade, mas você vive o inferno na Terra? Você espera viver uma vida diferente? Eu falo, corpo glorioso. Tem aqueles caras que vou ter um corpinho glorioso. Vai não ter nada, irmão. Tu vai ser obeso, não vai ter saúde como você tem aqui na Terra. Você espera fazer algo, ter algo que você nunca fez esforço para ter. É muita injustiça. Esse Deus é muito injusto. O Deus é justo. O que é? You reap what you sow. Você colhe o que você planta. Então as pessoas querem colher sucesso sem plantar dificuldade, plantar muita dificuldade, para você ter sucesso. É o contrário. Eu falo, meu filho, quer ter sucesso esportivo? Meu amigão, tem uma galera. Para pensar, eu fiz um plano de carreira do meu filho, né, quando ele era novo. Eu falei assim, bom, você quer ser NFL player, né? Só tem 36 times, só tem 36 titulares. Você está brigando por 36 vagas daqui a não sei quantos anos. E aí, bora treinar? Bora. Então todo dia olhando para ele, meu filhão, tem um cara 3 anos mais novo que você, vai passar por cima rasgando de você. Tá vindo com a sua foto, ele tem a sua foto no quarto dele. Você é o ídolo dele. Sim.
mas ele vai arrebentar o ídolo dele. É isso aí. Porque foi o que você queria fazer com o Gustavo Gotti, foi o que os caras queriam fazer comigo. Então é o seguinte, não tem outro jeito. Tem que botar o equity, tem que botar o sweat, tem que botar o esforço. Eu sou sempre, se tiver que escolher talento e esforço, eu fico com esforço sempre. Não quero talento. O talento faz a pessoa ser preguiçosa, faz ela, não preciso, sou alto, sou grande, não preciso treinar. Enquanto o Kobe Bryant estava lá, fazendo, trabalhando a mãozinha dele. Ele não era o mais alto, mas ele conseguiu ser o melhor. E de repente o mais alto não foi o melhor. Por quê? Porque ele botou o equity. Então assim, eu acho que o esforço, se eu pudesse falar para alguém hoje, cara, Vitor, qual o seu segredo? É simples. Doing little a lot, not a lot little. Ok. Fazer muito do pouco e não nunca muito do muito. Doing little a lot, fazer muito do pouco, todo dia. Todo dia. Repetindo, todo dia. Não vou comer açúcar, não vou beber álcool, não vou comer açúcar, não vou beber álcool, não vou comer açúcar, não vou beber álcool. Não, 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 não. Aprenda a falar não. Aprenda. Ah, vai ter uma festa. Não. Ah, vamos ali que vai ter. Não. Ah, não, 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 não. Caralho, que foda isso. Aí o que acontece? Vem o sim. Vem o sim. Vem o sim. Vem um puta de um sim. Quer ter sim? É não, 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 não. Os meus filhos, papai, não, não, não. Papai, você só fala não. Tô te ensinando, filho. Fala não, vai comigo, não. Eu boto ele sentado. Vamos lá, 1, 2, 3. No, 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 no. Vamos lá, mais. No, 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 no. Entenderam? Quando te chamarem pra festinha, não. Não. E não vai ter ninguém do seu lado. Eu não vou estar do seu lado. Sim. Você não vai ter o papai lá pra te ajudar. Sim. Minha filha esses dias chegou, papai, quero um concerto. Tá, minha mulher? Ah, a Júlia é fera. Ah, você quer um concerto? Quem é o cantor? Fulano de tal. Beleza. YouTube, vamos ver quais músicas dele? Vamos, senta aí. A amiga dela chamou ela, né? A melhor amiga dela. Olha essa aula, eu dei pra minha filha assim, bum, Google, vamos lá, YouTube, vamos ver quem é esse cantor. Começou a botar música e falou assim, você quer ir nesse concerto? Você apoia o que essa pessoa tá cantando? Você acredita que ela tá fazendo a coisa certa? A pessoa no clipe tava matando a outra no clipe. Dando um tiro na cabeça da outra no clipe. As palavras não posso nem falar. Você sabia que era esse concerto? Não, mas não fazia ideia. Eu só queria porque minha amiga queria ir. Eu falei assim, bom. Resumindo, ela entendeu o não. Aí eu tava levando ela pra escola. Eu falei assim, filha, quem é a sua maior influência na sua vida? Depois de Deus, você é a mamãe. Eu falei, pô, legal. Depois de eu e a mamãe, quem você acha que é a maior influência na sua vida? Ela falou dessa amiga. A minha amiga, fulana, Valéria. Eu falei, ah, é? Quem é a maior influência na vida da Valéria? Acho que é o pai e a mãe dela, você acha? E você concorda com o que o pai e a mãe dela faz? Você conhece o pai e a mãe dela? Não muito. Você já conversou com o pai e com a mãe dela? Lembra daquele assunto que eu perguntei para ele? Perguntei logo, o que você acredita? Quais são os seus valores? Quais são a sua filosofia de vida? A primeira pergunta que eu quero saber da pessoa, qual a sua filosofia de vida? Sim. Porque ali, ele pode não acreditar na mesma que a minha, mas eu tenho que saber qual é a dele. Sim. Se a dele for qualquer coisa serve, qualquer coisa... Opa. Eu falei assim, minha filha, você tem que tomar um cuidado, porque você não é influenciada pela Valéria, você é influenciada pelo pai da Valéria. E de repente você é influenciada pela música que a Valéria ouve. Você é referência pra Valéria. Você vai ligar pra Valéria e você vai falar pra ela não ir nesse concerto. É sua obrigação como amiga, sendo amiga dela, né, minha sua melhor amiga, você vai falar, Valéria, você não pode ir nesse concerto. Você não pode apoiar esse tipo de gente. E esse é o problema da sociedade. Cara, que animal forte. Você, para pensar, influência. Quem eu sou? Né? Eu faço essa pergunta assim, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou? As 3 maiores perguntas que você tem que fazer todo dia responder. Da onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Eu acho que isso muda muito a maneira que você encara a vida. Então, cara, eu não sei. O meu sentido da vida, se eu pudesse falar assim, Vitor, qual a sua paixão? A minha paixão é poder fazer com que a sociedade entenda que tudo é performance. Como é que a gente pensa? Bom. A sociedade é performance. Como é que a gente pensa? Como é que eu fico pensando, cara, o meu neighborhood, como é que eu posso influenciar o meu neighborhood? Como é que o meu vizinho, como é que eu posso ajudar? Porque se eu começar a ajudar
Fazer aquele ciclo, né? É o ciclo de 3. Se eu ajudar 3, 3 ajuda 3, 3 ajuda 3, 3 ajuda 3. Cara, a gente mudou o mundo. Em um ano a gente mudou o mundo. Progressão geométrica. É. Esses teus valores, né, que você mostra com força e com firmeza, foram construídos à base da influência, à base do treino. E eu quero que você lembre um conselho bom que você recebeu durante essa tua jornada e um conselho ruim. Você fala, esse não foi um bom conselho. Só que assim, ó, você falou muito sobre... A gente tá aqui, influência. Quem eu sou? De onde eu vim? Pra onde que eu tô indo? Pra onde eu vou? As pessoas que estão ao meu redor. Cara, no, say no, no, no. Você é a influência pros teus filhos? Não, o cara olha, os teus filhos olham pra você, porra, meu pai, minha mãe. Essa influência... Quais foram as influências positivas? Assim, me dá um conselho que você ouviu que foi muito bom e um conselho que você estava num lugar sendo influenciado, porque nós somos influenciados pelo ambiente que a gente está, né? O ambiente molda o homem, o ambiente forma o homem. E qual foi um conselho ruim que você recebeu, absorveu e até aplicou? Bom, eu vou começar com um conselho ruim. O pior conselho que eu já tive é aquele conselho assim. Eu me lembro que eu tava fazendo uma coisa, o cara virou pra mim, tem problema não. Tem problema não, Deus perdoa. Eu virei e falei, caramba. Eu falei, uau. Eu falo que o diabo, ele era o acusador. Eu vou contar uma história muito interessante. O diabo, ele é conhecido como acusador. Ele ia... Eu achava que o diabo estava no inferno. Muita ignorância minha. E eu achava, o diabo está no inferno. Não, o diabo sempre esteve no céu, até Jesus ressuscitar. O diabo esteve no céu. Você pode ler o Apocalipse 12. O diabo, ele ia sempre, quando os anjos iam se apresentar, o diabo, ele ia lá e acusava as pessoas, acusava Moisés, acusava todo mundo. E tinha um homem chamado Jó. Você ouviu aquela paciente de Jó? Uhum. Você conhece a história de Jó? Paciência de Jó. Você conhece a história de Jó? Mais ou menos. Cara, tem que ler essa história, porque paciência de Jó, tem paciência de Jó. Tem paciência de Jó. Jó era um homem justo. E os anjos foram lá apresentar, e o diabo veio junto com a sua turma. Quando chegou lá, e Deus é engraçado, que Deus, de alguma forma, ele permitia que o diabo estivesse no céu. Eu não quero entrar em escatologia, mas o diabo ia lá e apareceu. Deus olhou assim, diabo, tá vendo aquele cara lá? Ele não era mais Lúcifer. O nome dele era diabo, Satanás, o que foi. Diabo, tá vendo aquele cara lá? Aquele cara é meu servo, Jó. Olha como é que ele me obedece. Olha como é que ele é fiel. O diabo sujo falou assim, muito fácil. Ele tem tudo. Ele é rico. Ele é isso. Você acha que ele é isso? Então ela toca na riqueza dele. Tirou. Tá vendo? Uhum. Olha lá, ele continua me adorando. Mas é fácil. Tá com os filhos. Tira os filhos dele. Ele foi tirando as coisas dele. Chegou um momento que a mulher de Jó falou assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha o conselho que essa mulher deu para ele. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele falou assim, como falas, uma louca mulher? Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Glória a Deus. O pior conselho que eu tive na minha vida foi a pessoa eu fazer uma coisa errada e o cara fala assim, Deus perdoa. E o grande problema é entender que tudo tem consequência. Lá em casa eu adoro, cara, a Joana é uma excelente mãe. Tem consequência, a consequência dói no pai. O pai que não disciplina o filho, ele vai sofrer mais tarde. Ele vai se arrepender. Dói fazer agora, mas ajudar. Então é o seguinte, toda vez que eu não entendi esse princípio, esse tal de tá ok, não tem problema. Não tá fazendo nada mal não. Acabei de fazer uma coisa ruim. Como é que eu não tô fazendo mal? Eu preciso de alguém me disciplinando. Eu preciso de você falar para mim. O feedback seu vai ser muito importante. Vitor, não foi legal. A gente tem o yes man, yes man, yes man. Cara, que tem de pessoa massageando, eu falo que tem de pessoa massageando o seu ego todo dia, toda semana. Mas quantas pessoas que vão te ajudar, falar assim, pô, Jota, cuidado com esse amigo, cuidado com essa situação. Porque às vezes pode parecer bom, e o que parece bom naquele momento é morte. Sim. Foram meus piores conselhos. O meu melhor conselho foi entender sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? Eu vou falar bem simples essas duas histórias sobre esses dois reis. Né? Vou botar aqui para a gente simbolizar rapidinho. Tá aqui, ó, os dois reis. Tá?
Esse rei aqui, ele pegou, ele todo ano tinha uma guerra, ele tinha que estar na frente da batalha. Nesse dia, ele decidiu ficar no castelo dele, ficar no Instagram. Esse rei é o rei Davi. Ele falou assim, pô, vou ficar aqui no Instagram dando uma olhada aqui no que está acontecendo. E tinha uma mulher tomando banho no terraço, essa mulher era Betseba. E ela começou a fazer, pô, ela sabia que esse rei estava check no Instagram, e ela começou a fazer as posições, né, nua. O rei olhou, ele foi e desejou essa mulher. Só que ele perguntou, quem é aquela mulher pro servo dele? E o cara falou assim, essa mulher é a mulher do seu guerreiro. É a mulher do seu melhor guerreiro. Tá. Traz ela aqui. Foi consumir essa mulher. Traiu, fez tudo errado. Bom, esse cara aqui, um belo dia, depois de ele ter feito tudo, depois de matar esse guerreiro, trouxe o cara da batalha, trouxe ele, o guerreiro permaneceu fiel ao rei, não traiu, ele foi e matou esse marido dela para ficar com ela, porque ela engravidou ele. Ela engravidou a mulher. Bom, mas esse cara aqui se arrepende do que ele fez. Ele se arrepende, marcamente. Ele fala assim, eu mereço a morte. Mas Deus falou assim, porque você se arrependeu, mudou de direção, eu vou te perdoar. E esse rei aqui é o rei Salomão. É um cara que é filho desse rei e ele teve toda a riqueza do mundo. E ele, para não ter guerra, ele fez aliança. O que é uma aliança? Aliança, você vê aqui, ó, aliança. Dá para filmar aliança? Tem como? Can you film the aliança aqui? Carlos. O que é uma aliança? Você vê, ela não tem fim. A aliança não tem fim. Ela é infinita. Esse é o significado de uma aliança. Ele fez aliança com várias mulheres para não ter guerra. E teve mais de 700 mulheres. E adorou vários outros deuses, várias outras filosofias, criou várias outras filosofias. E ao longo da vida dele, depois da vida dele, ele começa a ver que ele fez errado e começa a escrever sobre o remorso. Ele não se arrepende. O que é arrependimento? Mudança de direção. O que é o remorso? Eu continuo na mesma direção e continuo, poxa, ó céu, ó vida, a vida é difícil. Então, eu falo para todo mundo, a melhor advice que eu tive na minha vida é o seguinte, arrependa-se do seu caminho, não tenha vergonha. Lindo. Eu pego para os meus filhos todo dia, eu falo assim, perdoa o papai errou. Como eu errei, como eu errei naquele momento. Eu tenho humildade. Então, eu falo que hoje em dia, eu falo para meus filhos, alimente o seu ego. O que é o ego? Esforço, garra e obediência. Boa. Esse é meu processo. Eu tenho esforço no meu processo, eu tenho garra no meu processo, eu tenho obediência no meu processo. Quando eu crio isso, eu tenho a humildade de saber assim, poxa, eu posso me reinventar ainda. Ainda dá tempo. Lindo. Ainda dá tempo. Eu não interessa se você está com 80 anos, se o cara está assistindo aqui, está com 90 anos, está com 100 anos, dá tempo. Lindo. Se arrependa-se. Lindo. Volta atrás, fala, pô, queria ser tudo. Vai ser aquilo que você nunca foi. Um dia é como se 1000 anos, 1000 anos é como se fosse um dia. Então, faça do seu um dia 1000 anos. Cara, que coisa linda, meu irmão. Faz o seguinte agora. Pega duas lutas dificílimas, com 2 adversários dificílimos. Um você ganhou e o outro você perdeu. E que o mundo conhece essa história, escolhe aí. Que o mundo gosta, que o mundo sempre pergunta, que o mundo é curioso. E diz o que cada uma te ensinou. Mas assim, ó, eu quero que você... Uma que você arrebentou, que a galera... Vibrou. E você recebeu muito aqui, ó. O que você aprendeu com isso? Filosoficamente. E uma que você perdeu. E o que você aprendeu com ela? Eu falo que o gosto amargo da derrota, ela te leva para um lugar muito escuro. Na escuridão, bem na escuridão, existe uma luz, né? Existe uma luz na escuridão. Mas só que essa luz na escuridão, você tem que ir mais profundo. Quando você está bem escuro, você tem que ir mais escuro. E quando eu digo escuro, você tem que ir num lugar muito dark e lá você vai encontrar uma luz. E essa luz é o que você vai pegar como se fosse uma vela, você vai olhando, você vai saindo da escuridão aos pouquinhos. E aí você tem um processo para sair da escuridão. Você não pode querer sair da noite, você tem que mourn. Por isso que existe Missa de Sétimo Dia, por isso que existe o enterro, por isso que existe um processo da perda, né? Você não pode achar que tá tudo ok e no dia seguinte tá tudo bom, não. Você tem que saber sofrer. Tem que ter o luto. Tem que ter o luto, né? Então, assim, uma luta... A minha primeira derrota pro Randy Couture foi, assim, a coisa mais amarga que eu já tive. Que eu tinha certeza... Eu tava tomando porrada, eu tinha certeza que eu ganhava dele, eu tinha certeza que eu era melhor que ele, mas eu não treinei.
Eu não me preparei. E eu falei, caramba, eu tomava, cada soco que eu tomava, eu falei assim, o que eu fiz? Eu tava nesse relacionamento, tudo errado na minha vida. Né? Eu sabia, eu saí daquele octagon lá, eu sabia por que eu tinha perdido. Né? E assim, uma vitória que tomei tapinha nas costas, foi na minha primeira vitória no UFC, ganhei as 2 lutas. Cara, eu era o rei, eu era o king. Antes eu era um prospecto e depois eu virei um rei, né? Ah, nossa, imbatível, nossa, você é o melhor, né? E eu alimentei esse ego na próxima luta, até que eu cheguei no Rede Couture e tomei uma coça. Então os tapinhas nas costas é muito importante entender que quando você vence, você não pode comemorar como se fosse, não, venceu, ok, next step. Cara, isso é difícil, Vitor. Muito difícil. Isso é difícil, cara, é ter essa lucidez. Ó, eu falo pra todo mundo assim, o segredo assim, quando você vence, você tem que saber comemorar. Só que é o seguinte, eu falo pro meu filho assim, qual é a melhor medalha? A próxima. Qual é a melhor vitória? É a próxima. E quando você começa a estipular isso, qual é o melhor... Porque assim, quando você vê a próxima, quando você ganha, você fala assim, bom, isso é mérito do meu esforço. Pô, não é sorte, não é ganhar na cena. Quando você ganha na cena, eu fico imaginando, quando você ganha na cena, você deve celebrar pra caramba. Por quê? Você não esperava ganhar na cena. Mas, pô, eu treinei, me dediquei, me esforcei. Se eu ganhei, é mérito. Sim. É meritocracia. Agora, se eu tô lá, não treinei, aí eu vou celebrar, porque foi sorte. O que é jogo? O que é jogo de azar? Deixa eu falar de jogo de azar, que chama? Sim, é. O que é o jogo de azar? É você tá sempre perdendo. Joga sabendo que vai perder. Quando você ganha... Uou! Caralho, surpresa. Surpresa. Surpresa? Você treinou, você se dedicou. Não é surpreendente. Vamos lá, próxima. Putz, é incrível, né? Porque eu tenho uma frase que eu digo que o campeão, ele não se surpreende, né? Você não vê, por exemplo, o Bolt correndo 100 metros rasos e... meu Deus! Nossa, eu ganhei! Não, é o cara ganha na cena, o cara fica... né? O cara que apostou, nossa, ganhei. Você é o torcedor que fica apostando. Sim. Ganhei. Ele não tá celebrando a vitória, ele tá celebrando porque ele ganhou dinheiro. Sim. Eu acho justo. Queria fazer aqui um apelo. Seria justíssimo todo mundo que apostasse no cara e quando o cara ganha o dinheiro sobre o cara tem que dar um percentual para aquele cara. Seria a coisa mais justa do mundo. Se você apostou em mim e você ganhou 1 milhão, você tem que me dar pelo menos, sei lá, uns 2%. 2% você ganhou, sim. 3% você ganhou. Seria a coisa mais justa fazer uma bolsa de aposta. Eu queria criar uma bolsa, eu queria criar um negócio de aposta que todo mundo que apostar no cara tem que dar um dinheiro pro cara. Você tá ajudando o atleta. E é justo. É super justo, pô. Sim. E a gente não ganha R$1. Mas o que a gente ganha é o seguinte. A gente ganha isso aqui, poder estar dividindo com as pessoas que estão passando dificuldade. Ó, isso aqui, filosoficamente para você, o que representa? Que instrumento é esse? Bom, diria que a luva, isso aqui simboliza tudo que eu tenho na minha vida foi conquistado com isso. Boa. Para pensar, eu falo para todo mundo assim, cara, o cara ficou bilionário. O cara ficou bilionário, ele criou tal. Pô, legal, ele teve uma ideia, ele teve um AI, ele teve alguém. Cara, eu sabia que, olhe para minhas mãos e fala assim, isso aqui inspirou muitas famílias. Isso aqui fez as pessoas acreditarem que é possível. Eu fui lá, batalhei e conquistei. Isso aqui, hoje é o instrumento que na realidade, hoje em dia eu tenho com isso aqui, de fazer com que isso aqui, o meu trabalho hoje, com isso aqui eu posso fazer com que as pessoas possam enfrentar as lutas delas, porque tem luta financeira, e a luta da vida é o quê? É ser feliz na tristeza. Boa. É ser feliz na dificuldade. Então, isso aqui me ensinou a celebrar, a fazer das minhas derrotas aprendizados, né? Então, assim, eu peguei todas as minhas losses e transform into lessons. E agora eu quero fazer que essas lessons possam fazer com que as pessoas possam encarar suas lutas. Literalmente, a luta mais difícil é você entender que você vai ter que ter consistência naquilo que você tem que fazer todo dia. E todo mundo quer o quê? Por que o cirurgião plástico hoje em dia tem muito trabalho para fazer? Porque as pessoas não querem mais ter um corpo, trabalhar o corpo. Elas trabalham o corpo para alguma coisa. E a performance, eu não trabalho o corpo para mostrar que eu sou bom. Eu trabalho... A diferença minha para um fisiculturista, o fisiculturista, ele trabalha o corpo dele para mostrar para os outros que ele... Simetria, que isso... A maneira minha de trabalhar meu corpo é para mim ir lá e ganhar. Ir lá e ter performance. Então, assim, existe uma coisa, eu falo, show muscles, go muscles. Você conhece essa diferença? Não.
Show muscles é tudo que eu mostro pra frente. Sim. O go muscle é tudo de trás. Então, quando você divide o corpo humano, eu divido o corpo humano em frente, trás, parte inferior e parte superior. Uhum. Então, você divide o corpo em 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Quais são a parte mais importante do corpo do atleta? A estrutura. Uhum. É do pé, começando do pé para perna, quadril, core, né? Só que existe uma estrutura, tudo isso. Só que existe o quê? A gente esquece da cabeça. Quando a gente divide o corpo humano, eu falo que existem quatro e existe a quinta. A quinta é mais importante, é a mente, é a mentalidade. Então, quando eu trabalho o corpo humano, para meus filhos, eu falo assim, vamos trabalhar o go muscle. O go muscle é toda a parte de trás. Você vê que um atleta é muito forte atrás. Você vê um atleta, cara, o atleta atrás é sinistro. O atleta que joga, o atleta que soca. O atleta... Agora, quando você vê um fisiculturista, você vê aquele peito grande, aquela coisa grande, aquela coisa... Mas o cara não consegue fazer nada, o cara não joga bola, o cara só fica lá posando e tirando foto. Que é muito difícil também, a gente tem que passar por um sacrifício muito grande para ter simetria, tudo isso. Mas só que eu vivi performance. Eu não podia mostrar o meu músculo, eu tinha que... Com o meu músculo eu tinha que ir lá e nocautear um cara. Teu corpo era funcional. Funcional. Você tinha que nadar, você tinha que chegar naquele lugar primeiro que o cara. Sim. O cara tem que enterrar a bola não sei quantas vezes para ganhar o jogo. Então é performance, é repetição, 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 repetição. Só que você está competindo com alguém que também treinou. Então eu falo que na vida, eu não posso mostrar para as pessoas que eu tenho um avião, que eu tenho um carro. Não, eu preciso mostrar para as pessoas que ela é capaz. Eu não quero ficar mostrando, fazendo fotinha, eu tenho um avião, eu tenho... Não. Eu não vou ficar te enganando, porque eu não quero comprar avião. Comprar avião é liability. Eu quero fazer você ter vida, aí é conquistar o que você tem que fazer. Você tem que gostar do ugly. Eu quero fazer entender as pessoas que você vai ter que calçar suas luvas e tomar soco na cara, e tomar joelhada na cara, cair, levantar e não desistir. Hoje, a minha meta é fazer com que as pessoas possam aprender com tudo aquilo que eu passei na minha vida de atleta. Chegou a hora de um livro, hein, cara? Chegou. Caracas, eu não sei se é darkness and light, se é mentalidade, se é... Da escuridão pra luz. Da escuridão pra luz, se é fear, ego, se tem tudo lá dentro. Mas chegou a hora, já passou da hora, Vitão. Vamos, você me ajuda? Porra, total, cara. Porra, tamo junto, bate aqui. Total, caraca, total. Isso é uma honra, cara. Tamo junto. Meu sonho é fazer um evento com você. A gente lotar um ginásio, lotar uma arena. Vamos. Fazer um evento de mentalidade e de físico. Fazer um trabalho físico igual hoje em dia o Diaco tá fazendo. Não sei se você vê que eles fazem um evento, o pessoal do Navy Seal, eles estão fazendo coisa. Ele tá fazendo o jogo? É super bacana. Ele e o irmão dele trazem um pessoal para um... Acho que são mais de 200 pessoas fazendo um período de mostrar de Navy Seal. A gente podia fazer uma coisa imagina passar um fim de semana com a gente no resort. Uhum. Piscina, lá, areia. Escuta essa. Piscina, areia, ringue, tatame. Uau! Quem não quer fazer parte disso? E vai pai e filho. Pai, filho, mãe e filho. Os caras vão comer o que a gente falar pra comer, vão beber o que a gente falar pra beber. Tudo. Vão entender, vão fazer corte de peso. Vão entender o que é perder água e ganhar músculo. Eu preciso fazer o seguinte, porque quando eu perdia 10 quilos em um dia, eu não perdia peso, eu perdia água. Como é que você faz quando você perde água, como é que você repõe? Fazer as pessoas entenderem que existe um sacrifício, né? Botar o pessoal no gelo, falar assim, não, gente, a coisa mais bacana que tem é você entender o processo, entrar numa sauna, ficar numa sauna 15 minutos. Quero sair da sauna, não pode. Só pode sair quando der o tempo. Uau. Entrar ali dentro e ficar calmo, respirar no calor, no meio do calor, no meio da dificuldade. Não aguento mais. Aguenta. Quando você estiver nadando ali enfia a boca, não pode levantar. 10 strokes, né? 10 strokes com a cara lá na água. Sim. Agora 15, agora 20. Eu faço um trabalho de respiração, que é o fólio, né? Que você vai massageando sem ar. Eu começo com 10 e vou até 100. Eu já cheguei a desmaiar uma vez. E eu tenho um produto lá em casa que é muito legal. A Joana fica doida. Como é que é esse negócio aí que você faz? Você pega, você tira o ar, aí você faz a automassagem sem ar. 1, 2, 3, só que sem ar. Você solta tudo o ar e você faz a automassagem. Você foi até 100. Vai de 10, começa com 10, 15, 20, 25, 30, 35. Puta, a apneia. É uma bela... Só que você faz a automassagem, você está massageando os seus órgãos. Então, assim, são várias coisas que eu faço ao longo do meu período que eu vou ensinando as pessoas a fazer. Faço isso com os meus filhos. Vai ter um negócio, um produto lá em casa que é altitude, né?
pessoal lembra de treinar na altitude? Uhum. O melhor treino hoje em dia é trazer a altitude para o nível da água. Você não fica na altitude. Sim. O segredo é você treinar. Então, assim, eu tenho um produto que eu boto uma máscara e pedalo. E eu tenho uma altitude que vai no Monte Everest. Uhum. Né? São 7.000 pés. E é um negócio que você muda. Então, você tem... E eu fico nadando e eu boto oxigênio. Sabe quando você vê o oxigênio? Tá. A minha saturação máxima é 35. Caraca. O Davi foi a 45. Ele chegou de mar e levantou. Você trabalha com oxigênio, mas você tem que ter alguém trabalhando com você ali. Eu faço isso direto. E eu gosto. Cara, como é viciante. Você vê que você vai turn off. Cara, eu vou demais. Acordei. Então, assim, imagina a gente fazer um simpósio, ensinar as pessoas a passarem, que elas conseguem um pouquinho mais. Mais um stroke sem respirar. E, a gente bota vários métodos que a gente aprendeu, Sim. óbvio, seguro, nada de risco de vida. Mas assim, pro cara ter experiência, né? Tem experiência. Ó, experiência entrando no octógono, tá, beleza, é assim, experiência entrando na piscina, bota a touca, nada, apneia, braçada. Isso. Isso é massa. Vamos Imagina fazer, cada experiência de esportiva. Você sabe que eu tenho um negócio que eu vou te mostrar depois, né? Eu simulo um nocaute sem tomar um soco. Eu vou te ensinar depois. Eu treino isso todo dia. Eu simulo um nocaute sem tomar um soco. Como é que é isso? Próximo post. Tá bom. No próximo. Senão fica muito no próximo. Vocês Olha vão lá. ver. Deixa eu ver que a Vou galera... fazer um vídeo. Que a galera... Quando você pensa numa pessoa focada, quem é a primeira pessoa que vem à sua mente? Tom Brady. Por quê? Pelo método de lidar com pressão e que ele está sempre focado. Quando ele vence ou ele perde, ele está sempre focado na próxima jogada, no próximo ponto. Tom Brady. Quando você pensa numa pessoa de sucesso, quem é a primeira pessoa que vem à sua mente? Jesus. Por quê? Ele não teve medo da morte. Apesar de ter suado sangue, ele tinha todo o poder para eliminar o sofrimento, mas ele tinha um propósito, em salvar a raça humana. E eu sei que, independente da fé, mas eu sempre penso naquele momento que foi já comprovado que é impossível passar pelo que ele passou e ainda ter o fôlego de vida. Em determinado momento, as pessoas não sabem porque a morte da cruz é um sofrimento muito grande que ele não tem ar, né? E o último suspiro dele, naquele sofrimento todo, olhando para todo mundo que estava lá embaixo, ele falou assim: perdoa aqueles que não sabem o que estão fazendo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, era tudo muito grande, todo mundo... Era a briga pelo poder e aquisição de poder. E ele não teve medo em perdoar. Ele teve a hombridade de, no momento mais vulnerável, de ter o ato mais nobre. Então, assim, um sucesso para mim é a maneira que você conquista ele, é a maneira que você vive com ele e o que você faz dele. Eu acho que não tem ninguém melhor do que ter feito o que ele fez. Uau. Um livro que mudou tua vida. A Bíblia. Um filme que mudou tua vida. Filme, nós tem alguns, mas Gladiator. Gladiator é um filme que fala muito um pouco sobre a minha vida. Sim. Um adversário difícil. Tough. Adversário difícil. No octagon? É. Ou na vida? Nos dois. Adversário na vida, eu acho que eu mesmo. Foi o adversário mais difícil. Concordo. O adversário mais difícil fui eu. E o adversário no octagon mais difícil foi o Randy Couture e o John Jones. Os mais difíceis que eu já tive. A Joana, pra você, em uma palavra. O amor único, eterno e a plenitude. Ela é plenitude. O momento que eu falei pro meu filho, o momento que eu falei sim pra ela, eu tava vendo meu casamento com ela ontem. O momento que eu falo sim pra ela, eu falei não pra todas. Então, eu tava conversando com meu filho sobre o que é o casamento. A vida é feita de 3 fatores:
3 coisas que a vida é feita de a trindade. Esse ser treino é muito interessante. A vida é feita da família que você nasce, dos amigos que você cria e do cônjuge que você escolhe. Desses 3 elementos vem tudo. Vem os seus negócios, vem tudo. Então, assim... Quero te fazer uma pergunta, então, uma coisa que você sempre faz. O que significa o número 3 para você? O número 3 significa a divindade. Você sempre usa 3, né? Sempre. Tudo meu é 3. Eu tenho 3 filhos. Mas eu acho o número 3 interessante. O meu sistema de treinamento é trino. Eu treino corpo, mente e espírito. Meu treinamento de meu mental training que eu faço é 3. Tudo que eu faço na minha mente tem que ser aplicado no meu corpo e tem que ser aplicado na minha alma. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho que beber um certo número de água por dia. Eu tenho que carregar água, eu não posso beber de uma vez. E a maneira que eu faço é 3. A parte da manhã, a parte da tarde, a parte da noite. O mundo é feito de 3 momentos, né? Manhã, tarde e noite. Sim. O 3 tem tudo, né? E eu falo que é engraçado que existe a palavra, o 3 e o 5. O 5 é muito forte, que são os 5 elementos da terra, né? E que é importante, que é o fogo, fogo, água, ar, terra e acho que é ferro, não sei, me esqueci o quinto, mas assim, esses elementos que eu falo que são os elementos muito importantes que eu acho que é mas o mais importante eu acho é você entender que você não tem como falar que você não tem um intelecto, né? Eu sou frustrado que eu não consegui me formar na faculdade. Eu estava vendo assim, que você teve formação, né? Assim, isso é uma coisa muito interessante. E a minha formação, eu li muito livros, estudei muito a mente, queria saber, porque eu vivi o medo. Eu falo que não tem nada mais contagioso do que o medo. O medo é tudo. O medo faz parte, né? Se você for estudar o medo, como é que era, as pessoas iam para a caverna e tinham os monstros lá fora. Elas tinham que caçar e trazer comida para a caverna. Só que você imagina, sua família não ia comer se você não participasse, se você não arriscava a sua vida. Então você via a sua família morrer de fome. Sim. Eu fico imaginando esses caras na caverna, esses cavemen, vendo a sua família morrer de fome, porque ele estava com medo de ir lá fora e morrer. E eu falo, hoje em dia, as pessoas não têm mais medo, as pessoas morrem de medo. Só que elas têm tudo, elas vão no supermercado, elas comem comida, e o medo faz com que elas cancelam, elas não criam mais os seus filhos, os pais não criam mais os filhos, é o celular, né? Eu fico, quando eu vejo o celular, eu falo, é a babá AI, né? Então, assim, as pessoas não querem mais voltar a fazer. Eu fiquei vendo agora, antes de vir agora, eu vi o Gary Vee postando um negócio, se você souber sobre o AI, você vai ganhar mais dinheiro. É tudo para ganhar mais dinheiro. Cara, tira o dinheiro de jogada, tira o dinheiro da jogada, tira. Eu não quero prosperidade. Eu quero vida. Eu quero eternidade. Então, para mim, eu penso o seguinte, isso aqui vai me ajudar na eternidade? Não, então eu tô fora. Legal. Então, tudo que eu penso, hoje em dia, tudo que eu me envolvo, isso aqui vai ter honra e glória para quando eu vou embora desse mundo. Quando você começa a pensar assim, cara, você começa a analisar, poxa, acho que isso não vale a pena me envolver não, porque vai tomar o meu tempo do meu filho. Sim. E esse não vou voltar atrás. Então, assim, é óbvio que é uma filosofia de vida, mas eu penso o seguinte, cara, eu acho que se a gente conseguir viver esse equilíbrio trino entre o corpo, o nosso intelecto e o nosso espírito, a gente consegue ter uma vida plena. E hoje em dia, a maior escassez está no mundo. Você sabia que o bilionário é o cara mais escassez, a maior pobreza está na vida de quem tem muito dinheiro? Ele não tem tempo para nada. O bilionário não tem tempo para nada, porque ele precisa ganhar mais 1 bilhão. Ele precisa ficar mais bilionário. E ele não conhece mais os filhos. Se você é bilionário e está assistindo, você sabe o que eu estou falando, porque é difícil você abrir mão do seu tempo em aquisição de dinheiro. Tem coisas que não tem preço. Carro de carro não compra, meu amigão. Um bom casamento. É verdade. A criação dos filhos. Então, assim, a gente tem que voltar, acho que agora está no momento de a gente voltar ao primeiro amor. Qual é esse primeiro amor? Amar a vida. Amar as coisas que a gente cria. Essa criação vai criar honra e glória para a humanidade? Se isso não vai criar honra e glória para a humanidade, por que eu vou criar esse negócio? Tá aí, ó, o AI vai se voltar contra o homem.
Já está declarado que o pessoal está falando já, cuidar, para com esse negócio. Sim. E o pessoal não para de fazer. Por quê? Quer mais aquisição, vamos ganhar mais dinheiro, vamos ganhar mais dinheiro. Para quê? Fazer o quê com dinheiro? Tanto dinheiro para fazer o quê? O que você vai fazer com tanto dinheiro? E vamos mudar o mundo, pô. O que o Vitor ainda não conquistou e quer conquistar? O quê? O amanhã. O incerto. Cara, isso me dá uma vontade de viver, sabe? De como é que eu vou viver amanhã. Eu falo pra todo mundo assim, se eu perder tudo, o que eu tenho? Quem eu sou? Se eu perder tudo, se amanhã, igual o Jota, perdeu tudo, não tem nada, tá só você e as suas chagas, só com as suas feridas, tirando, o que você é? O que você tem? Quem é você? A gente vê o Steve Jobs, no fim da vida, se tornar um homem diferente. Por que ele não fez aquilo, se tornou aquele homem quando ele tinha tudo? Sim. Porque a doença, a morte, quando te visita, meu amigão, tudo muda. Tudo muda. E quando eu encontrar a morte, quando eu chegar o meu momento de morrer, eu quero ter honra e glória. Como aquele samurai, como aquele homem que entrou como Pedro quando foi crucificado, quando Jesus estava na cruz. Quando chegar o meu momento da morte, eu não quero ter medo dela. Eu quero be welcome. Uou! I'm going to the next one. Cacete. I'm ready to go into the next one. Quando eu entro no octagon, é assim que eu penso. Eu quero ir pra próxima, eu quero estar pronto. Eu não quero ter medo. Ai, meu Deus, eu não quero mais um dia, mais um dia. Não, tô pronto. Chegou, fiz tudo. Comi tudo. Tentei tomar um remédio. Tentei fazer de tudo. Senhor, me leva pra próxima dos seus seres. Eu quero ir embora. Chegou o meu momento. E eu acho que esse momento, quando você conversa com alguém que já enfrentou a morte, cara, um pai, eu conversei com um cara que a filha, praticamente ele fala que é o miracle baby. A menina não vai. Cara, esse pai falou assim, Vitor, e é um bilionário. Ele falou assim, Vitor, eu descobri que eu era pobre. Eu larguei tudo, fui morar durante 2 anos com a minha filha no hospital. Ela tinha câncer, um câncer que é incurável. Essa menina não vai embora. Deixa eu te mostrar a foto dela, a coisa mais linda. Esse pai, a morte visitou ele durante 2 anos. Então, o sentido da vida completo tem quando você entende que o dia que você for, você está preparado. I fought the good fight, the fight of faith. I complete my job. I done. I hang my gloves. Let's go. Welcome to the next one. Uau. Esse é o meu objetivo. É para isso que eu tenho lutado. E você conseguiu, cara. Pro dia que eu for embora, eu chegar lá e Deus falou assim, e aí, Vitão? Eu olhar para ele e falar, Senhor, foi legal lá, hein? Obrigado. Foi bom, hein? Obrigado, porque você foi misericordioso. Como eu era um cara ruim. Você teve misericórdia de mim, mas olha só, eu mudei. Olha aquele dia lá, olha o que eu fiz. Pô, olha só, nossa, que vacilo que eu dei, mas pô, olha, eu consegui me reinventar. Olha, eu não desisti em Deus. Ele fala, welcome. O reino de Deus não é para o perfeito. O reino de Deus foi adquirido pelo perfeito para trazer o imperfeito. Entender que as minhas falhas fazem parte das minhas glórias. Mas eu não aceito elas. Então, todo dia eu quero ser melhor. Amanhã eu quero que você me encontre. Se você me encontrar amanhã diferente, melhor, meus amigos falam assim, você mudou. Eu falo, graças a Deus. E você não mudou nada. Por quê? É uma escolha. Então, assim, quando você muda para melhor, você tá melhor. Mas quando você muda para pior, você tá pior. Lembra? O sinal é vermelho ou é verde. O amarelo não existe. O amarelo não existe. Show, cara. Última pergunta. Antes, sucesso para mim é ser chamado pelo meu nome, pelos meus ídolos. Sucesso é ser amigo dos meus ídolos. Hoje tá sendo um dia muito, muito especial para mim, cara. Obrigado, porque você é um cara que eu tenho como referência. E quando você me chama pelo meu nome, quer dizer que eu fiz alguma coisa realmente valiosa. A coisa mais valiosa que você tem, Jota, a coisa mais valiosa que você tem vai estar todo dia na sua casa. A coisa mais valiosa que você tem está entre esses 6 inches between your ears, your mind. A Bíblia fala que nossa mente é renovada todos os dias. We are transformed by the renewing of our mind. A transformação de mente
é a mentalidade. A vida espiritual está na mente. Eu sei que tem muita gente que tem problema na mente. Mas eu falo que é uma batalha. E a batalha mais importante é todo dia a gente acordar, olhar para as nossas mãos e falar, o que eu vou fazer com o meu dia? Uhum. Perdi tudo, glória a Deus. Tenho tudo, glória a Deus. Entender que todo momento que está diante de você é glória a Deus. E o seu maior valor está em casa. Sua esposa e seu filho. Essa é a sua igreja. Exato. Essa é o seu chamado. Essa é a mentalidade, né? O 3P. Né? Pessoas precisam de pessoas. Isso. Pessoas precisam de pessoas. É relacionamento. Não é religião, é relacionamento. O tempo inteiro. É isso, para mim, é vida. E estar aqui com você Nossa. é um dia, privilégio, um sonho para mim. Muito dia. obrigado. Acho que eu vou voltar pro MMA, cara. Vou voltar, porque... Vou voltar no a gente pode fazer luta de boxe. A gente pode achar Olha. Olha. Eu vou desafiar. Quem você acha que o Jota tinha que lutar? Eu treino o Jota, a gente vai atrás. Quem você acha? Vamos imaginar aqui um cara sendo treinado pelo Champs aqui... Eu tenho uns adversários, eu não posso falar o nome, eu posso falar no seu ouvido o nome. Tem um adversário aqui, vem cá, só pra você. Hein? Essa luta é irada. Meu irmão, posso falar? Ia bombar, meu irmão. Ia bombar. Um boxe. O dinheiro a gente faz uma doação. A gente faz uma coisa bacana. Olha essa luta. Em São Paulo. Que cara louco, cara. Essa. Não, eu falei no seu vídeo, a gente vai fazer um post, a gente vai botar 3 opções, vocês vão escolher o adversário dele. Eu tenho já esses 3 caras na minha mente aqui. Jesus amado. Vitão, se você pudesse dar uma mensagem para todo mundo no mundo, cara, essa mensagem vai chegar no outdoor, vai chegar no celular, vai chegar no jornal, na revista, no livro, todo mundo vai ler. Qual seria a mensagem? Qual seria a mensagem? Bom, entender que a primeira coisa que você aprende quando você é pequena é que tem um início, meio e fim. E ao mesmo tempo você entende que o mundo é cíclico e eterno. Você entende dimensões de eternidade, a matemática explica que existem várias dimensões, né? E eu falo que fé, eu tenho aqui um colar, tem uma semente de mostarda, tá vendo? Como é pequena uma semente de mostarda? Pequena. E quando ele fala que a gente precisa de uma fé, de uma semente de mostarda, e com essa semente a gente move montanhas. E quando você olha para uma montanha, você fala, como é que eu posso mover essa montanha? É óbvio que é uma ilustração que Deus usa, né? Então, assim, a mensagem que eu falo é você estabelecer uma fé do tamanho de uma mostarda. Não tenta crescer mais ela, não. Ela tem que ser pequena. Olha que powerful. Ela não precisa ser grande. A minha fé tem que ser pequena. Mas a coisa pequena, feita com constância, ela se torna grande. Sim. Ela move uma montanha, né? Então, quando ele fala que fé move montanhas, a fé que é estabelecida, ela é pequena, ela é todo dia, ela é pequenina, mas ela move montanha. E a gente, para ter fé, a Bíblia fala que a gente precisa de problema. A gente tem que chamar problema. Então, como é que eu acordo todo dia? Eu falo assim, God, bring me problems. God, bring me trials. I'm ready. Eu tô pronto. Traz problema. Tô pronto. Porque eu sei que eu vou encontrar problema naquele dia. Alguém vai me fechar, alguma coisa vai acontecer naquele dia. E a gente fica com medo, a gente fica evitando o problema. A gente quer buscar prosperidade. 7 passos. Como é que eu faço? Eu quero ficar... Não. Eu quero ciclo olímpico. Me dá ciclo olímpico. Me dá os próximos 4 anos. Me dá os próximos 8 anos. Me dá os próximos 16 anos. É dessa maneira que eu acho. Então é o seguinte, como é que a gente vive? Eu vivo uma vida na eternidade. Como é que eu faço? Tudo que eu planto aqui na terra é que eu espero um dia colher no céu. Então, assim, o que eu gostaria que você fizesse é imaginar que você vai viver uma eternidade e tudo que você faz aqui para o seu próximo, você vai colher na sua eternidade. Tudo que você faz para sua mulher, você vai colher na eternidade. Se você trai a sua mulher, você vai colher isso na eternidade. Se você é um pai péssimo, você vai colher isso na eternidade. Porque às vezes no Instagram todo mundo é bonito. Todo mundo é lindo, todo mundo todo mundo, né, tem não sei quantos mil followers, todo mundo vive uma ilusão de que aquilo não é bonito. A vida eterna é conquistada no esforço. Esse papinho de que eu sou salvo pela graça, Deus perdoa,
Deus perdoa, mas também Deus da justiça. Então, entender que existe... Lembra, a vida é feita de uma balança. E nessa balança, você tem que entender que você tem que estar no meio, você tem que achar o equilíbrio. E tudo é conquistado num relacionamento. Você não pode entrar na eternidade sem ter um relacionamento com Deus. Você tem que desenvolver esse relacionamento com Deus. Você tem que desenvolver essa resiliência com Deus. E eu falo o seguinte, isso é conquistado. Existem 2 tipos de relacionamento, o vertical e o horizontal. Qual que é o mais importante? Vertical você diz Deus, horizontal pessoas. Vertical é de baixo para cima, né? É eu e Deus. E depois é eu com as pessoas. Então, assim, tem muitas pessoas que são excelentes no horizontal. Tem um relacionamento, um network maravilhoso aqui. Mas elas não têm um relacionamento no vertical. E o vertical que eu falo é o seguinte, é você e Deus, você e sua mente, é você e os seus valores, você e os seus princípios. E a pessoa, às vezes, ela estabelece esse reinado de Salomão, ela faz alianças, ele é bom, ele é rico, ele tem tudo, mas na realidade ela não tem nada. Então eu falo que o sucesso está em você perder tudo. Faz essa análise hoje em dia. Você perdeu tudo. Você não tem mais R$1. Você não tem mais nada. Sua família, as pessoas que você ama foram embora, tá só você. Você se basta? Você acha que você fez o seu melhor? Por tudo aquilo que você perdeu, você acha que você deu o seu melhor para sua esposa, para seus filhos, né? Porque tira o dinheiro, tira a fama, tira tudo. Quem é você? Eu falo que existe o CPF e a identidade. O CPF, tá todo mundo preocupado com o CPF. E a identidade, quem eu sou e para onde eu vou. Muito bom. Então, assim, o mais importante na sua vida é a sua intimidade com a eternidade. Você entender que existe um caminho, a porta é estreita, a porta não é larga. Eu falo que o inferno, a porta é larga, quando você entra é tudo estreito. O céu é ao contrário, a porta é estreita, quando você entra é tudo eterno. Essa é a vida do atleta. Isso é o que você passou, isso é o que eu passei, e é isso que eu vivo no corpo, na alma e no espírito. Muito bem. Senhoras e senhores, esse foi o JJ Podcast com nada mais, nada menos que Vitor Belfort, diretamente aqui de Orlando. Quase 2 horas de bate-papo. Galera também estava acompanhando aqui. Uau. Eles ainda estão aí, pô? No Instagram, que foi muito, muito, muito bom. E, meu irmão, obrigado pelo seu tempo. Isso, é um prazer. É isso aí, gente. A gente se vê. Grande abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Até esqueci de falar. Se inscreve no canal, ativa as notificações aqui no YouTube. Se você está ouvindo pelo podcast, o podcast pelo Spotify, inclusive estamos lá graças ao seu apoio em primeiro lugar no Spotify no Brasil, que é motivo de muito orgulho pra gente. Então, siga o nosso perfil no Spotify. Beleza? Grande abraço. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu. Tchau.